Saúdo ao Mimograrte com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o pastor Márcio de Barros Fuli Júnior, pastor na igreja em Parada de Lucas. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com uma pergunta. Você sabe qual é o louvor que agrada o coração de Deus? Bom, para começarmos, vamos fazer uma rápida definição do que é louvor. Louvor é o ato de louvar, de exaltar, de glorificar, de elogiar alguém ou alguma coisa. E quando transferimos isso para o nosso Senhor Deus, que é louvar a Deus, nós podemos identificar duas formas com que o homem pode louvar a Deus. A primeira delas é com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas ações, com nossos procedimentos, com o nosso testemunho de vida. Nós sabemos que o homem ele foi feito para honrar e glorificar a Deus, assim como toda a natureza. E o apóstolo Paulo vai nos informar na carta aos Efésios, capítulo 1, que antes mesmo que o mundo fosse formado, Deus já nos tinha predestinado para o seu louvor. Isso é muito importante, porque nós não estamos no mundo de forma aleatória, não. Nós temos um propósito, nós temos uma missão aqui neste mundo de honrar, de glorificar a Deus. O próprio Senhor Jesus, quando estava perto de cumprir a sua missão, ele fez uma oração lá escrito no Evangelho de 2 João, capítulo 17, no versículo 4, ele vai falar uma frase, orando ao Pai, ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. E como seguidores de Jesus, e como escolhidos de Deus, assim como Jesus foi escolhido por Deus para nos trazer a salvação, nós também fomos escolhidos por Deus e predestinados para o seu louvor com uma missão. Cada um tem a sua missão dentro da vocação que Deus te deu. Então, honrar a Deus com a sua vida consiste em estar dentro do centro da vontade de Deus, segundo a vocação que Deus te deu. Vamos nos ater apenas a esse detalhe, porque esse é um assunto bastante extenso que na verdade nós poderíamos abordar, mas gostaria de me ater apenas a esse detalhe, porque aquelas pessoas que não estão no centro da vontade de Deus, que perdem a visão da sua missão, desprezam o chamado do Senhor Jesus, do propósito em que realmente elas foram criadas, estão sobre essa terra perdendo seu tempo. E o próprio Senhor falou que muitos chegarão lá naquele grande dia com as mãos vazias, porque não cumpriram o propósito e a missão com que foram formados, foram destinados nessa terra. Isso é muito importante para nós, a nos atentarmos a esse detalhe, para nós vivermos e cumprirmos a nossa missão, nós precisamos nos atentar às instruções e aos mandamentos bíblicos que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, e também toda a doutrina, cumprirmos com toda a veemência, com toda a verdade e sinceridade. Gostaria agora de falar um pouco sobre a segunda forma de louvor que o homem pode oferecer a Deus. Essa segunda forma é a forma expressada. Nós poderíamos chamar essa forma de arte, o louvor expressado, essa arte que podemos dedicar ao Senhor. Nós sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem tem um pouquinho dessa característica de Deus, de reproduzir, de criar, de inovar, mas o homem ele está sobre o universo que o próprio Deus criou. E o próprio Salomão ele fala uma coisa interessantíssima. Lá no livro de Eclesiastes ele fala, logo no primeiro capítulo, no versículo 9, ele diz para a gente o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará.
de modo que nada há de novo debaixo do sol. O que o sábio Salomão está dizendo para nós é que o homem não tem capacidade, podemos pensar assim, interpretar dessa forma, de surpreender a Deus nas suas formas de expressão, de louvor, nas suas artes. Em tudo que o homem fizer não é surpresa para Deus. Primeiro, que tudo que o homem faz foi dado, a sabedoria que o homem executa qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer arte, foi dada por Deus, o próprio Deus. Então não tem novidade. Deus não se impressiona com a arte que o homem faz. Deus não se impressiona com a sua expressão de louvor. Que daríamos nós ao Senhor, sendo homens corruptíveis? O próprio Deus está em toda a sua majestade nos céus, louvando, com anjos louvando nos mais altos níveis de graus de perfeição, que nós até almejamos um dia chegarmos lá, e participarmos desse grandioso louvor a Deus. Mas o que nós daríamos ao Senhor? Em que surpreenderíamos nós ao Senhor, ao nosso Deus? Será que Deus realmente está querendo de nós alguma surpresa? Acredito que não. Isso nos leva a refletir uma coisa muito importante, que todo trabalho que fazemos não surpreende a Deus em nada. É por isso que Deus olha para nós de forma igual, Deus olha aquela pessoa simples que louva o seu nome na sua forma de expressão, com uma simplicidade tamanha, e Deus olha aos mais complexos concertos e musicais e mais complexos artes de expressão de forma igual. O primeiro ponto que Deus observa é o ofertante. A sua oferta precisa passar no crivo de vida, primeiro, de louvor a Deus. Se você está louvando a Deus com a sua vida, a sua oferta vai passar no crivo de louvor expressado, E temos então aí uma reflexão importante que precisamos fazer. Deus não se surpreende, mas Ele é sensível à matéria-prima com que nós usamos para nos expressar diante de Deus. Bom, pastor, o que é isso? Bom, vamos definir. O louvor, ele vem de Deus. E o louvor volta para Deus. O que é louvor a Deus vem de Deus, e o que é louvor a Deus volta para Deus. Porque é Ele mesmo que nos dá. Nós não temos nada para oferecer. Na verdade, nós não somos autores dos dons que recebemos. Nós não somos autores das matérias-primas, que recebemos de Deus. Tudo vem dele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E Ele distribui conforme a sua multiforma de graça, de distribuir para todos nós conforme o seu propósito. Cada um tem o seu propósito, Então, gostaria de deixar uma dica importante que tem me salvado, que tem me ajudado. Observe a matéria-prima que você está executando, a sua forma de expressão de louvor, que você está produzindo a sua arte, podemos dizer assim. Observe com que matéria-prima você está fazendo isso. E para não errarmos na escolha dessa matéria-prima, eu faço da seguinte forma: da onde está vindo essa matéria-prima? De qual é a fonte? Se essa fonte foi autenticada por Deus, se essa fonte que eu estou escolhendo tem o aval de Deus, se essa fonte ela realmente tem as marcas de Cristo. Ora, se isso
for observado, com certeza a sua oferta vai subir e vai ser agradável ao Senhor. O seu louvor vai ser agradável ao Senhor. Bom, podemos pensar, né? Ouro é ouro, em todas as suas formas, das formas até brutas, das mais trabalhadas. E o louvor é assim, da mesma forma. O louvor é louvor em todas as suas formas. E isso nos faz pensar bastante e refletir sobre como estamos escolhendo a nossa matéria-prima para louvar ao Senhor. Será que estamos sendo agradáveis de fato? Nosso louvor está sendo agradável de fato a Deus? É muito importante, porque nós estamos no processo de restauração, e é restauração de vida, e principalmente na nossa forma de louvar, né? É esse o processo que Deus quer para nós. E me faz lembrar de algumas experiências muito maravilhosas. Gostaria até de comentar aqui rapidamente. Uma vez o Senhor, usando o seu vaso, ele disse assim: todos os meus servos são iguais, todos têm talentos para louvar o meu nome, têm voz, eu me agrado do louvor, fui eu quem dei tudo isso para vós. Continue assim, servos meus, os meus anjos têm louvado o meu nome convosco. Agora mesmo cantaram sozinhos, não cantaram sozinhos, os meus anjos louvaram o meu nome convosco. Né? Vou parar por aqui, a profecia continua, mas imagina o privilégio que você pode ter nessa manhã, se você está usando o louvor que vem de Deus. Os anjos de Deus cantaram com você, entoaram louvor, a sua oferta chegou ao trono de Deus. Então essa observação é muito importante. Precisamos nos atentar à matéria-prima que estamos usando para expressar o nosso louvor. Então retornamos à nossa pergunta inicial. Você sabe qual é o louvor que agrada ao coração de Deus? É um conjunto de respostas, na verdade é um pouco complexo, né? Mas se nós nos atentarmos a observarmos o que Jesus falou, se nós amarmos a Deus como o primeiro mandamento, um grandioso mandamento, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, desses dois mandamentos depende todas as leis e os profetas, como Jesus disse. Com certeza nós estaremos sempre no caminho certo, na nossa forma de viver, no nosso louvor, na nossa forma de agir, estaremos sempre glorificando e louvando o nome do Senhor, né? E consequentemente a nossa oferta de louvor e expressão de louvor, ela vai ser aceita por Deus. Com uma observação, né? Que você escolha sempre a matéria-prima que vem de Deus, que é louvor, que na sua forma de expressão, que vale muito mais do que a sua arte. Qualquer coisa que você fizer, esse valor da matéria-prima está diretamente ligado no valor da sua arte. Então, procedamos de forma com que Deus se agrade dos nossos louvores, né? Que possamos ser representados assim como Abel foi, e ele foi aceito, a sua oferta foi aceita. Possamos ser assim, e vamos fugir do erro que Caim cometeu de oferecer alguma coisa que não está agradando a Deus. É por causa disso que muitos perdem a comunhão com Deus, não conseguem resistir às tentações, se afundam no pecado e se perdem na missão e no propósito com que foram criados. Por isso abandonam suas missões que Deus deu e, coitados, chegarão diante de Deus com as mãos vazias. Jovens, é primordial que você entenda, que você conheça, que você aprenda e que você execute o louvor que agrada o coração de Deus. Que Deus os abençoe. Isso foi um prazer participar com você dessa reflexão nesta manhã.